Livro O que Resta da Ditadura, a Exceção Brasileira, por Edson Telles e Vladimir Safatli, capítulo 2. O preço de uma reconciliação extorquida. Capítulo Tortura e Sintoma Social, por Maria Rita Kell. Em um livro escrito em 2004, chamado Ressentimento, eu me referi ao ressentimento como um dos sintomas mais representativos da relação ambivalente da sociedade brasileira com os poderes que, em tese, deveriam representar e defender os interesses coletivos. Fruto dos abusos históricos que aparentemente perdoamos, sem exigir que opressores e agressores pedissem perdão e reparassem os danos causados, o ressentimento instalou-se na sociedade brasileira como forma de revolta passiva, Bourdieu, ou vingança adiada, Nietzsche, ao sinalizar uma covarde cumplicidade dos ofendidos e oprimidos com seus ofensores, opressores. A mágoa irreparável do ressentido indica que ele sabe, mas não quer saber, que aceitou se colocar em uma condição passiva diante dos abusos do mais forte, por covardia, por cálculo. Mais tarde ele há de reconhecer e premiar meu sacrifício, ou por impotência autoimposta. O ressentido acaba por se revelar cúmplice do agravo que o vitimou. É importante ressaltar, entretanto, que o ressentimento não abate aqueles que foram derrotados na luta e no enfrentamento com o opressor, e sim os que recuaram sem lutar e que perdoaram sem exigir reparação. O expediente corriqueiro, por má-fé ou mal-entendido, de chamar de ressentidos aqueles que não desistiram de lutar por seus direitos e pela reparação das injustiças sofridas, não passa de uma forma de desqualificar a luta política em nome de uma paz social imposta de cima para baixo. Nossa tradicional cordialidade, no sentido que Sérgio Buarque de Holanda tomou emprestado de Ribeiro Couto, obscurece a luta de classes e desvirtua a gravidade dos conflitos desde o período colonial. No que toca à relação do ressentimento com o tema desse simpósio, vale lembrar que, no final da década de 70, o Brasil foi o único país da América Latina que perdoou os militares sem exigir da parte deles nem reconhecimento dos crimes cometidos, nem pedido de perdão. Não me proponho aqui a discutir as condições da anistia ampla, geral e irrestrita, articulada pelos militares antes de deixar o poder. Mas me espanta que, na atualidade, quando o ministro Tarso Genro e o secretário de Direitos Humanos, Paulo Vanucci, propõem a reabertura do debate sobre a tortura no período militar, o engajamento da sociedade pareça tíbio, sobretudo em comparação com a violenta reação de alguns setores militares. O esquecimento, entre aspas, da tortura produz, a meu ver, a naturalização da violência como grave sintoma social no Brasil. Soube, pelo professor Paulo Arantes, que a polícia brasileira é a única, na América Latina, que comete mais assassinatos e crimes de tortura na atualidade do que durante o período militar. A impunidade não produz apenas a repetição da barbárie. Tende a provocar uma sinistra escalada de práticas abusivas por parte dos poderes públicos,
que deveriam proteger os cidadãos e garantir a paz. Para a psicanálise, o esquecimento que produz sintoma não é da mesma ordem de uma perda circunstancial da memória pré-consciente. É da ordem do recalque. Somos então obrigados a nos indagar se é possível se falar em um inconsciente social, cujas representações recalcadas produzem manifestações sintomáticas. A ideia de sintoma social é controversa na psicanálise. A sociedade não pode ser analisada do mesmo modo que um sujeito. Por outro lado, o sintoma social não tem outra expressão senão aquela dos sujeitos que sofrem e manifestam, singularmente ou em grupo, os efeitos do desconhecimento da causa de seu sofrimento. O sintoma social se manifesta por meio de práticas e discursos que se automatizam, independentes das estruturas psíquicas singulares de cada um de seus agentes. Assim como ocorre quando o sintoma individual se torna crônico, sem tratamento, também o sintoma social tende a se agravar com o passar do tempo. É possível afirmar que todo agrupamento social padece, de alguma forma, dos efeitos da sua própria inconsciência. São inconscientes em uma sociedade tanto as passagens de sua história relegadas ao esquecimento, por efeito de proibições explícitas ou de jogos de conveniência não declarados, quanto às demandas silenciadas de minorias cujos anseios não encontram meios de se expressar. Excluídos da possibilidade de simbolização, o mal-estar silenciado acaba por se manifestar em atos que devem ser decifrados de maneira análoga aos sintomas que buscam a clínica psicanalítica. Mas, mesmo os sintomas relatados, um a um, nos consultórios dos psicanalistas, são muito menos individuais do que se pode supor. Lacan, na conferência Função e Campo da Palavra e da Linguagem em Psicanálise, escreve que a originalidade do método psicanalítico está em abordar não o indivíduo, mas o campo da realidade transindividual do sujeito. O inconsciente é aquela parte do discurso concreto enquanto transindividual, que não está à disposição do sujeito para reestabelecer a continuidade de seu discurso consciente. Lacan, Função e Campo da Palavra, nos escritos, página 227. Por que as formações do inconsciente ultrapassam a experiência dita individual do sujeito? Por que o sujeito não é um indivíduo, no sentido radical da palavra? É dividido, desde sua origem, a partir de seu pertencimento a um campo simbólico, cuja sustentação é necessariamente coletiva. As formações do inconsciente, como fenômenos de linguagem, são tributárias da estrutura desse órgão coletivo, público e simbólico que é a língua em suas diferentes formas de uso. Na perspectiva analítica, escreve Marie-Hélène Broussais, a oposição individual-coletivo não é válida, e o desejo que o sujeito visa decifrar é sempre o desejo do outro. No seminário 14, A Lógica do Fantasma, Lacan radicalizou essa relação a propor a fórmula: o inconsciente é a política. Toda realidade social produz automaticamente uma espécie de universo paralelo, o acervo de experiências não incluídas nas práticas falantes,
experiências loucas, desviantes, proscritas ou simplesmente doentias. Pois, mesmo aquilo que temos de mais singular, o modo de cada um padecer e adoecer, nem sempre pertence exclusivamente a nós. Por vezes, a doença, sobretudo a doença mental, não passa de um fragmento do real, um pedaço excluído da cultura. E o doente é seu cavalo, como se diz no candomblé. O doente é o lugar social onde a doença encontrou uma brecha para se manifestar. Nietzsche acertou ao afirmar que a doença institui um ponto de vista privilegiado sobre a realidade. Nesse universo paralelo das experiências não compartilhadas pela coletividade, experiências excluídas das práticas falantes e, consequentemente, da memória, vivem também, pelo menos parcialmente, os que tiveram seus corpos torturados nos subterrâneos da ordem simbólica, ou sofreram a perda de amigos e parentes desaparecidos, vítimas de assassinatos nunca reconhecidos por tais agentes de regimes autoritários. No Brasil, os opositores do regime militar que sobrevivem à tortura, embora circulem normalmente entre nós, vivem em um universo à parte, não apenas em função da radicalidade da dor e da despersonalização que experimentaram, mas também porque as práticas infames dos torturadores nunca foram reconhecidas e reparadas publicamente. A sensação de irrealidade que acomete aqueles que passam por formas extremas de sofrimento, como no caso dos egressos dos campos de concentração, fica então como que confirmada pela indiferença dos que se recusam a testemunhar o trauma. Sabemos que nem tudo do real pode ser dito. O que a linguagem diz define necessariamente um resto que ela deixa de dizer. O recorte que a linguagem opera sobre o real, pela própria definição de recorte, deixa um resto de gozo, um resto de pulsão, sempre por simbolizar. Nisto consiste o caráter irredutível do que a psicanálise chama de pulsão de morte. Não há reação mais nefasta diante de um trauma social do que a política do silêncio e do esquecimento, que empurra para fora dos limites da simbolização as piores passagens da história de uma sociedade. Se o trauma, por sua própria definição de real, não pode ser simbolizado, produz efeitos sintomáticos de repetição. As tentativas de esquecer os eventos traumáticos coletivos resultam em sintoma social. Quando uma sociedade não consegue elaborar os efeitos de um trauma e opta por tentar apagar a memória do evento traumático, esse simulacro de recalque coletivo tende a produzir repetições sinistras. Silêncio, esquecimento e repetição. O que acontece quando uma sociedade admite, na prática, formas atrozes de um gozo que não pode ser nomeado, reconhecido e barrado pela lei que rege a vida pública? Quais os efeitos dos gestos desse gozo e do tormento que a ele corresponde, quando ambos são condenados a permanecer como dejetos do simbólico? Em primeiro lugar, é importante observar que as vítimas dos abusos da ditadura militar no Brasil nunca se recusaram a elaborar publicamente seu trauma. Nos últimos 30 anos,
não faltaram iniciativas de debater o período de 1964 e 1979 nas universidades e em outros espaços públicos. Assim como não faltaram textos de reflexão, denúncia e resgate da memória, de autoria de sobreviventes da luta armada, de parentes de desaparecidos e das próprias vítimas dos abusos sofridos nos porões do regime. No cinema, a década de 80 viu surgirem os primeiros filmes de crítica ao período militar, como Corajoso, Pra Frente Brasil, de Roberto Farias, ou a atualização cinematográfica da peça de Guarnier, Eles Não Usam Black Tie, período concluído com o assassinato do operário Santo Dias em São Paulo. Nos últimos 20 anos, vivemos uma produção expressiva de filmes que levaram para um público mais numeroso do que o dos leitores de livros e frequentadores de debates, histórias de jovens que resistiram à ditadura, de suas poucas vitórias e muitas derrotas, com cenas violentas retratando a tortura e o assassinato de muitos heróis brasileiros daquele período. Ou seja, os opositores da ditadura militar, vitimados ou não pela prática corrente da tortura, não deixaram de elaborar publicamente sua experiência, suas derrotas, seu sofrimento. Não deixaram de simbolizar, na medida do possível, o trauma provocado pelo encontro com a atroz crueldade de que um homem é capaz, quando a própria força governante, no caso, também ela fora da lei, o autoriza isso. Em 1994, um ano antes do governo Fernando Henrique Cardoso instituir indenizações pagas pelo Estado às famílias dos desaparecidos durante o regime militar, a professora Maria Lígia Quartim de Moraes, da Unicamp, viúva de um militante desaparecido, organizou naquela universidade um debate sobre a tortura e os assassinatos políticos da ditadura. Na mesa redonda sobre testemunhos de mulheres torturadas, da qual tive a honra de participar, pude observar que o ato de tornar públicos os sofrimentos e os agravos infligidos ao corpo, privado de cada uma daquelas mulheres, poderia pôr fim à impossibilidade de esquecer o trauma. Da mesma forma, os companheiros e filhos de desaparecidos políticos, na ausência de um corpo diante do qual prestar as homenagens fúnebres, só puderam enterrar simbolicamente os seus mortos, ao velar, em um espaço público, a memória deles e compartilhar com uma assembleia solidária a indignação pelo ato bárbaro que causou o seu desaparecimento. O filme documentário 15 Filhos, Maria Oliveira e Martha Nehring, de 1996, veio se somar a essas iniciativas. O legado da clínica psicanalítica alcança aqui o sintoma social, assim como o endereçamento que o neurótico faz de suas questões mais íntimas a um estranho, o analista, é o primeiro passo num processo de cura. O ato de tornar públicas as experiências e as lutas que a história esqueceu ou recalcou, é fundamental na elaboração dos traumas sociais. No entanto, apesar do simpósio na Unicamp e de muitos outros eventos isolados, havia pouca gente na Universidade de São Paulo, em 2004, nos debates a respeito dos 40 anos do golpe em 64. Não levamos nossa vontade de reparação até o fim. Foi espantosa a displicência, diria mesmo a frivolidade, que caracterizou a maior parte do ambiente crítico dos anos 80. Como se a ditadura por aqui tivesse terminado não com um estrondo, mas com um suspiro, já que os estrondos foram inaudíveis para os ouvidos dos que nada queriam escutar. Como se pudéssemos conviver tranquilamente com o esquecimento dos desaparecidos, como se nosso conceito de humanidade pudesse incluir tranquilamente o corpo
torturado do outro, tornado, a partir de uma radical desidentificação, nosso dessemelhante absoluto, aquele com quem não temos nada a ver. Mas, se as vítimas dos torturadores, apesar da resistência geral, não se recusaram a elaborar publicamente sua experiência, de que lado está o apagamento da memória que produz a repetição sintomática da violência institucional brasileira? A resposta é imediata. Do lado dos remanescentes do próprio regime militar, seja qual for a posição de poder que ainda ocupem. São estes os que se recusam a enfrentar o debate público com a espantosa conivência da maioria silenciosa, a mesma que escolheu permanecer alheia aos abusos cometidos no país, sobretudo no período pós-AI-5. Muita gente ainda insiste em pensar que as práticas de tortura teria sido, ou ainda é, uma espécie de mal necessário imposto pelas condições excepcionais de regimes autoritários, e que, sob um regime democrático, não precisamos mais nos ocupar daqueles deslizes do passado. A respeito do caráter supostamente excepcional da tortura, o cientista político Renato Lessa esclarece em um artigo publicado na revista Hoje. Quando pensamos no modo concreto e material de operação de um regime autocrático, é necessário ultrapassar uma percepção difusa que diz que nele as liberdades públicas são suprimidas. É certo que o são. É esta, mesmo, uma condição necessária para sua afirmação como forma política. No entanto, para que as liberdades sejam suprimidas, deve operar uma exigência material precisa. É necessário que o regime autocrático tenha capacidade efetiva de causar sofrimentos físicos aos que a ele se opõem. A tortura não seria, segundo Lessa, uma prática excepcional tolerada em condições extremas, mas o próprio fundamento do regime autocrático. Este, de forma não declarada, assenta-se exatamente na relação entre o torturado e o torturador, lugar de uma crueldade e de um sofrimento que ultrapassam propósitos pragmáticos de extração de informação. Nesse caso, todo cidadão está potencialmente sujeito à tortura, sendo tal dissimetria aterrorizante entre os dominadores e os dominados, a própria base dos regimes de exceção. Em outro artigo, publicado no jornal O Estado de São Paulo, Lessa complementa o raciocínio anterior ao lembrar: a vulnerabilidade de imensos contingentes da população brasileira à violência policial, se somarmos a isso a desproteção desses mesmos segmentos diante do domínio de grupos paramilitares, nos quais a presença de agentes da ordem não é infrequente, temos um cenário de baixa concretização de direitos fundamentais. A cultura política no país é, no mínimo, porosa a hábitos de pilhagem e de crueldade, que abrangem tanto a pequena extorsão de infratores, como a prática de chacinas e assassinatos justificados por autos de resistência. É o tema da tortura que segue vigente. A presença renitente da tortura e da crueldade física como prática das forças da ordem, apesar da constituição que temos, resulta de seu caráter anistiável. Depois de algumas considerações sobre o caráter sofístico de quinta categoria que estabeleceu a mesma lei da anistia para torturadores e militantes de esquerda, Lessa conclui a pseudo-anistia a torturadores revela uma dificuldade básica em lidar com os efeitos da crueldade produzidos pelo sistema de poder em qualquer tempo. O trauma também tem efeitos sobre os torturadores. A afirmação que se segue pode parecer hipócrita ou demagógica a alguns ouvidos, mas insisto em colocá-la à prova diante desse plenário.
A reabertura do debate sobre a tortura no Brasil, com o eventual julgamento e punição de alguns torturadores comprovados, não curaria somente a sociedade civil dos efeitos da violência generalizada. Curaria também as próprias instituições policiais. Não pelo simples expurgo dos maus elementos, décadas de práticas abusivas e impunes fizeram das polícias brasileiras um verdadeiro educandário a reproduzir indefinidamente a formação de maus elementos. Ocorre que a licença para abusar, torturar e matar acaba por traumatizar também os agentes da barbárie. Não se ultrapassam certos limites impostos ao gozo impunemente. Assim como certas experiências extremas com a droga e com o álcool traumatizam o psiquismo pelo encontro que promovem com o gozo da pulsão de morte, o convívio normal com a crueldade traumatiza o sujeito que se autorizou a ser cruel e imagina beneficiar-se disso. O sentimento de realidade, que para o homem é sempre uma construção social, se desorganiza, assim como o sentimento de identidade do sujeito. Não é fácil efetivar a passagem do sou um homem para sou um assassino de outros homens. Ela tem um preço alto. O efeito para o próprio sujeito é tão aterrorizante que ele se vê impelido a repetir seu ato mortífero até assimilar de vez sua nova hedionda identidade. Não por acaso, somente algumas adesões fanáticas a crenças e rituais religiosos são capazes de redimir alguns assassinos cruéis. Sejam eles policiais ou bandidos comuns, só a fé em uma instância onipotente é capaz de ressignificar a lei, quando esta foi desqualificada em sua função de barrar o gozo e organizar o gozo dos corpos individuais, nos termos permitidos pelo corpo social. Sejamos sensatos. Se a possibilidade de gozar com a dor do outro está aberta para todo ser humano, por outro lado, a tortura só existe porque a sociedade, explícita ou implicitamente, a admite. Por isso mesmo, porque se inscreve no laço social, não se pode considerar a tortura desumana. Ela é humana. Não conhecemos nenhuma espécie de animal capaz de instrumentalizar o corpo de um indivíduo da mesma espécie. E além disso, e além do mais, gozar com isso, a pretexto de certo amor à, entre aspas, verdade. Sabemos que combater o terrorismo com práticas de tortura já é adotar o terrorismo. Terrorismo de Estado, que suspende os direitos e liberdades que garantem a relação livre e responsável pelos cidadãos perante a lei. Que verdade se pode obter por meio de uma prática que destrói as condições de existência social da verdade? Quando não é meio de gozo, a dor infligida ao outro deveria nos provocar dor psíquica. Um traço que nos distingue dos outros animais é a capacidade do ser humano de identificação com a dor do outro. Por quê? Então, parece que o corpo torturado não diz respeito à maioria de nós. Um corpo torturado é um corpo roubado ao seu próprio controle, corpo dissociado de um sujeito, transformado em objeto nas mãos poderosas do outro, seja o Estado ou o criminoso comum. A tortura refaz o dualismo corpo e mente, ou corpo e espírito, porque a condição do corpo entregue ao arbítrio e à crueldade do outro separa o corpo e o sujeito. Sob tortura, o corpo fica tão assujeitado ao gozo do outro que é como se a alma, isso que no corpo pensa, simboliza
ultrapassa os limites da carne pela via das representações, ficasse à deriva. A fala que representa o sujeito deixa de lhe pertencer, uma vez que o torturador pode arrancar de sua vítima a palavra que ele quer ouvir, e não a que o sujeito teria a dizer. Resta ao sujeito preso ao corpo, que sofre nas mãos do outro o silêncio, como última forma do domínio de si, até o limite da morte, e grita, e resta o grito involuntário, o urro de dor que o senso comum chama de animalesco. Por que animalesco, se é um homem que urra? Talvez porque o grito de dor não represente mais o homem sujeito, mas apenas o que agora nele é carne em sofrimento. O urro de dor não é mais expressão do sujeito, assim como a palavra extorquida pelo torturador também não. Mas talvez seja um mero preconceito chamar de animalesca a expressão extrema desse homem-corpo. Talvez ele evoque o terror a tal ponto que seja conveniente considerá-lo animalesco para não corrermos o risco de nos identificar com ele. Quando se trata das experiências limites, é preciso escutar os poetas. Torquato Neto, por exemplo, abre aspas, leve um homem e um boi ao matadouro. Aquele que berrar é o homem, mesmo que seja o boi. Por fim, hoje ninguém desconhece a existência da tortura no Brasil, nem do passado, nem do presente. Não podemos assimilar nossa indulgência para com os torturadores de ontem e de hoje, como se fosse efeito de desconhecimento do fato. Mas se nós aceitamos com certa tranquilidade a existência da tortura e a impunidade dos torturadores, o que é que teria ficado recalcado, silenciado depois da nossa pseudo-anistia e que ainda hoje produz sintomas sociais de violência policial, com frequência ainda maior no presente do que durante a ditadura? Não é o fato de ter havido e de haver tortura que ficou recalcado, e sim a convicção de que ela é intolerável. O argumento da tortura como mal necessário parece convincente ainda a grandes parcelas da população brasileira. Nós nos esquecemos que o outro torturado nos diz respeito, que se a tortura separa corpo e sujeito, cabe a nós assumir o lugar de sujeito em nome daqueles que já não têm o direito a uma palavra que os represente. Como na canção de Milton Nascimento, morte, vela, sentinela, sou do corpo desse irmão que já se foi. Não nos esquecemos nem um dia de nossa violência social, passada e presente. Convivemos com ela o tempo inteiro, preocupamos-nos com ela e a tememos. O que ficou recalcado na sociedade brasileira desde a tal pseudo-anistia é que somos nós os agentes sociais a quem cabe exterminar a tortura. Esquecemos de que é possível viver sem ela. Só que essa mudança não se dará sem enfrentamento e sem conflito. A tortura resiste como sintoma social de nossa displicência histórica. O que não podemos esquecer está expresso no poema introdutório ao livro Requiem, de Anna Akhmatova, sobre o período dos expurgos e das prisões na Rússia sob a ditadura stalinista. Não foi sob um céu estrangeiro, nem a um abrigo de asas estrangeiras. Eu estava bem no meio do meu povo, lá onde meu povo, em desventura, estava.